dia, a paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos um pouquinho atrasados, com a lição da escola bíblica. Nós tivemos uns problemas no YouTube. Aí nós vamos fazer uma live aqui pelo Facebook, trazendo para os irmãos a lição da escola bíblica nesta manhã. Hoje a lição de número 12, que tem como título Jesus, o homem. Vamos, se você tiver com a sua revista, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, vamos juntos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52, diz assim a palavra do Senhor: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. A nossa verdade prática, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Leitura bíblica em classe, Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 40 ao versículo de número 52, que diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como já não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu estamos ansiosos e te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas as coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, e os homens. Vamos orar. A bênção de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a nossa mente, para que possamos compreender, para que possamos entender a perfeita, agradável vontade de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua santa presença, no nome de Jesus. Ó Senhor, para nesta manhã aprendermos a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, que o Teu Espírito ensinar a Tua palavra, e que a mesma possa ficar gravada no nosso coração, como diz o salmista, para nós não pecarmos contra Ti, mas também, Senhor, para conhecermos melhor o Teu Filho Jesus Cristo, assim como o tema proposto nesta lição. Em nome de Jesus, nós oramos assim, agradecidos. Amém. Queridos, hoje nós temos esta lição falando a respeito de Jesus, o homem perfeito. Um pouco contrário da lição passada, quando nós falamos e estudamos sobre o homem do pecado. Hoje, o homem sem pecado, que é o Senhor Jesus Cristo. E para algumas pessoas, esta mensagem, esta palavra, este estudo, se torna um pouco difícil pela incredulidade do coração, por buscar na razão as respostas para todas as coisas e não conseguem compreender
como Jesus veio a este mundo, sendo Ele perfeitamente Deus, perfeitamente homem, 100% Deus, 100%. É um mistério que a mente humana não consegue compreender, mas à luz das Sagradas Escrituras, com a compreensão, o entendimento, o auxílio do Espírito Santo, nós vamos sempre entendermos e compreendermos pela fé aquilo que aos olhos dos homens é incompreensível. Jesus, como alguns pensam, Jesus não era meio homem e meio Deus. Não, ele era 100% Deus e 100% homem. E esta humanidade de Cristo, ela está unida à sua divindade. Ele possui essas duas naturezas e elas se mantêm intactas. Não suplanta a outra. É uma doutrina clássica do cristianismo, mas ainda é possível encontrar quem negue a humanidade de Jesus ou a sua divindade. Essas pessoas cometem o erro básico de selecionar ou isolar um ou outro aspecto da natureza do Senhor Jesus. Desde o início, aqui a nossa introdução, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto o pecado. Frisamos, outros sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Eu gostaria ainda de ler aqui um texto da palavra do Senhor, falando a respeito das duas naturezas de Jesus. Em Isaías, no capítulo de número 9, o versículo de número 6, é um texto muito conhecido, e nós queremos pegar apenas a primeira parte do versículo, que diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Apenas nesta parte do versículo, o profeta Isaías, ele fala a nós, ele profetizava e também fala a nós e nos ensina as duas naturezas do Senhor Jesus. Quando ele diz, um menino nos nasceu, ele está falando de Jesus, o homem. Está falando aquilo que João foi escrevendo, né? João escrevendo a sua carta, no Evangelho, ele vai dizer no capítulo 1, versículo de número 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Jesus que é Deus, este Jesus que é Senhor, que é Criador de todas as coisas, ele se fez carne e habitou entre nós. Também o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o Senhor, ele se esvaziou da sua glória e na forma de servo, ele se tornou semelhante aos homens. Por que semelhante aos homens? Porque ele tinha um corpo como o nosso, ele tinha alma como nós temos, espírito como nós temos, mas ele é sem pecado. A impecabilidade de Jesus, ela nunca se gerou dúvida a respeito disso. Jesus, ele habitou entre nós, mas ele venceu o pecado, venceu todas as coisas para que pudesse se apresentar não somente como sumo sacerdote, mas pudesse se apresentar como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele diz aqui o profeta Isaías, porque um menino nos nasceu, então ele diz, Jesus é homem, Jesus nasceu. Depois ele diz, um filho. Agora ele está falando, este menino que nasceu, ele na verdade, ele é Deus. Como homem ele nasceu, mas como Deus ele já existia desde a criação. Ou melhor, antes da criação. A criação, como também o Evangelho de João, no capítulo 1, vai relatar, do versículo 1 ao versículo de número 3, eu gostaria que você acompanhasse a leitura do Senhor, que diz, no princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aqui ele está dizendo, este filho, ele não nasceu, este filho foi nos dado. O menino nasceu, mas o filho, ele foi dado. Ele já existia desde outrora, desde antes da criação, porque este filho, ele tem um atributo que somente Deus tem. Ele é eterno. Portanto, aqui o profeta Isaías deixa bem claro para nós que o filho existe eternamente e que o menino, ele nasceu. Que possamos nós, dentro deste contexto da palavra do Senhor, aqui estamos fazendo, possamos nós entendermos e compreendermos à luz das Sagradas Escrituras que somente Deus é quem poderia agir desta maneira. E Jesus, quando ele se esvaziou da sua glória, mesmo ele sendo Deus, ele se tornou semelhante a nós, veio na forma de servo, na forma daquele que veio não para ser servido, mas para servir, para fazer a vontade do Pai, para que eu e você fôssemos, porque tanto eu quanto você estávamos separados da glória de Deus, estávamos distantes de Deus, e Deus assim fez, e Jesus assim fez, para que eu e você fôssemos reconciliados com Ele. Saiba, a mente humana é difícil compreender alguém que seja Deus, alguém que seja homem, mas é um mistério que nós, como disse, humanamente não vamos compreender, mas nós cremos neste Jesus que é homem, neste Jesus que é eterno, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso eterno Salvador. O primeiro tópico da nossa lição tem como título Jesus, verdadeiro Deus. Como já falamos anteriormente, Ele não era meio homem e meio Deus, mas Ele era totalmente homem e totalmente Deus. O primeiro subtópico tem como título sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, como único Filho de Deus, não somente é o Pai. Isto é visto, como já falamos, em Isaías, no capítulo 9, versículo de número 6. Antes da sua encarnação, ou seja, antes dele nascer como menino, dele vir a este mundo, ele estava com o Pai. E junto com o Pai, ele criou todas as coisas. O texto que ainda há pouco lemos, do Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. Este atributo, a eternidade, somente Deus tem. Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aqui, no subtópico de número 2, vamos falar ainda de alguns outros atributos das grandezas e perfeições do Senhor Jesus Cristo. Diz o Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo de número 4, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, Ele é a fonte da vida. É Ele quem nos dá a vida neste mundo. E também Ele quem nos dá a vida eterna. Não há outro em quem os homens possam encontrar a vida, pois Ele é a fonte da vida. Diz também a palavra do Senhor que Ele tem a sua vida, né? Ele é a fonte também da sua própria vida. Hebreus, capítulo de número 7, o versículo de número 16. Também diz a palavra do Senhor que Ele é um Deus imutável, né? Que Jesus, Ele é Deus e como Deus. Hebreus, capítulo de número 13, o versículo de número 8,
é um texto muito conhecido, mas também gostaríamos de ler este texto da Sagrada Escritura juntamente com os irmãos nesta manhã. Hebreus, capítulo de número 13, o versículo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Diz também a palavra do Senhor que Ele é onipresente. Número 28, o versículo de número 20, diz a palavra do Senhor que Ele diz que Ele estaria todos os dias, até a consumação dos séculos. Também a palavra do Senhor diz que Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. A palavra do Senhor também diz que Ele é onipotente, não pode ser ignorado o seu poder, Ele pode fazer todas as coisas. O céu e a terra se acham debaixo da mão do Senhor. Às vezes nós olhamos algumas circunstâncias e até pensamos, será que Deus, Ele está vendo isso? Será que Jesus está vendo isso? Jesus, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e no momento dele, no tempo, e determina a mudança, determina a interrupção, determina a criação. Ele é quem determina todas as coisas. Ele é todo-poderoso no céu e na terra. No subtópico de número 3, ainda do primeiro tópico, que tem como título: esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Ele continuou sendo Deus. Ele abriu mão da sua glória para que viesse habitar entre nós. Diz assim o nosso comentarista: quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Filipenses, capítulo de número 2, o versículo de número 5 ao versículo de número 11, nós gostaríamos de ler aqui apenas o versículo 6 e o versículo 7, só para nós termos uma compreensão daquilo que nós gostaríamos de falar nesta manhã para o povo de Deus. Que diz assim o versículo de número 5, o versículo de número 6 e o versículo de número 7 de Filipenses capítulo 2. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amados, Ele, sendo Deus, Ele se esvaziou da sua glória, esvaziou a si mesmo. Ele abriu mão daquilo que é o seu resplendor, daquilo que é a sua glória, para se tornar homem, para se tornar semelhante a nós. Ele não era igual a nós, semelhante a nós. Por que não igual ao homem? Porque se fosse igual ao homem, ele também seria pecador, mas ele se tornou semelhante a nós, porque em nada ele pecou. Em nenhum momento ele transgrediu a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Em nenhum momento ele deixou de cumprir apenas um propósito que Deus deu a ele, a determinação que foi dada a ele. Em todas as coisas ele cumpriu a morte de cruz. Então ele, sendo Deus, se esvaziou da sua glória. Ele, naquele momento, ele não considerou que manter a sua glória fosse algo que ele deveria apegar-se. Mas ele considerou, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, se não me engano, o versículo de número 2, que ele, olhando para aquilo que estava proposto, aquilo que era mais, ele não considerou a afronta, o sofrimento,
aquilo que aconteceria com ele ali na cruz do Calvário. Ele não se importou com isso. Ele veio para cumprir a obra que foi determinada por Deus. Portanto, nós devemos entender isto, que ele, sendo Deus, se esvaziou e se tornou semelhante a nós, corpo, alma e espírito, mas sem pecado. O pecado ele venceu, o inimigo ele venceu. Se aqui pudéssemos fazer, e assim o vamos fazer, um paralelo entre o primeiro Adão, que a Bíblia fala, e o segundo Adão, nós vamos ver que existe uma diferença muito grande. O primeiro Adão, ele caiu, mesmo vivendo num ambiente totalmente propício para a santificação. Ele foi criado sem pecado, ele foi criado perfeito, a natureza era perfeita, todas as coisas contribuíam para que Adão vivesse uma vida separada, uma vida santificada, uma vida em comunhão com o Pai. Ao contrário do segundo Adão, que é Jesus. Jesus nasceu num ambiente totalmente hostil, num mundo contaminado pelo pecado, num mundo onde pelo erro, a pressão pelo pecado, aonde os homens já não se importavam mais com o Criador, já não se importavam mais com Deus. Ele nasceu nesse ambiente em que a própria sociedade, os próprios homens, os próprios religiosos já tinham virado as costas para Deus. Mesmo assim, o Senhor Jesus, ele permaneceu santo, permaneceu fiel para cumprir a vontade do Pai, resgatar o homem que em Adão, lá no Gênesis, perdeu a comunhão com Deus. Ele veio agora, em meio à hostilidade do mundo, em meio ao mundo contaminado pelo pecado, pela iniquidade. Ele veio neste mundo, o cenário completamente oposto ao do primeiro Adão, mas ele veio para vencer, para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai. O primeiro Adão fez com que nós estivéssemos separados do Pai, mas o segundo Adão, o Senhor Jesus, Jesus Deus, Jesus homem, ele veio para que fôssemos reconciliados com o Pai. Por isso o escritor aos Hebreus diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glórias ao nome do Senhor por isso. Que possamos agradecer ao Pai e possamos agradecer ao Senhor Jesus por esta obra gloriosa e redentora na minha vida e na sua vida. Nós vamos andar um pouquinho mais para o tópico de número 2. Jesus, verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai. Este é o primeiro subtópico do tópico de número 2. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 18. Vamos fazer aqui a leitura da palavra do Senhor. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Cristo, nada do que existe, existiria. Então, antes dele vir a este mundo, ele estava com o Pai. Como diz aqui o Evangelho de João, mais uma vez, citando o capítulo 1 e o versículo de número 2. Ele estava no princípio com Deus. O subtópico vai falar do Senhor Jesus.
que foi profetizado no Antigo Testamento. Como ainda há pouco citamos Isaías, poderíamos citar Davi, poderíamos citar os outros profetas, cada um deles falando a respeito da vinda do Salvador, o Messias, o Redentor da humanidade. Mas, dentro aqui da nossa lição, assim, a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Jesus é o tema das principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. E o evangelista Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, e logo no capítulo de número 1, no versículo de número 1, ele diz assim: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A semente da mulher, lá do Gênesis, o sol da justiça de Malaquias. Cada um dos profetas apresentaram Jesus como sendo aquele que viria trazer salvação, trazer redenção, restaurar Israel como o prometido das nações. E a aliança que Deus fez com Abraão, que da sua semente, da sua descendência, todas as nações da terra seriam benditas. E é o Senhor Jesus. Ele é filho de Abraão. Em Jesus nós somos benditos. Em Jesus nós temos paz. Em Jesus nós somos reconciliados com Deus. E também da geração de Davi, o grande rei, aquele que governaria com justiça, que vem governar com justiça. Por isso, apresenta, e isso, claro, tem um significado para Israel, porque Mateus escreveu este evangelho destinado primeiramente aos judeus, e isso para eles é muito importante. Abraão como o pai, o progenitor daquela nação. Davi, o grande rei, que até os dias de hoje ainda é reconhecido como o grande rei de Israel. E para nós, da mesma maneira, porque ainda que não sejamos israelitas, ainda que não sejamos judeus, mas nós cremos na salvação que vem dos judeus, porque Jesus, ele veio dos judeus. E encarnado no Novo Testamento é o subtópico de número 3. De Deus, de fato, de João, capítulo 1, versículo de número 14. Nós já lemos e tornaremos a ler este versículo, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sua humanidade é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou a profunda tristeza. Meus irmãos podem depois fazer a leitura de Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 7, quando vai falar do Senhor Jesus, o seu nascimento tão natural quanto o nosso. Depois Mateus 4:2, João 19 e 28, onde fome de sua sede. Depois, no jardim da agonia, a angústia e a profunda tristeza do Senhor Jesus quando aproximava o momento da sua crucificação. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Muito bem, vamos já para o tópico de número 3. Agora,
onde apresenta Jesus, o homem perfeito. Nós vimos aqui no primeiro tópico, verdadeiro Deus, depois o tópico de número 2, Jesus, verdadeiro homem, mostrando a humanidade do Senhor, e agora o tópico de número 3, falando da perfeição deste homem, que é o Senhor Jesus. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sua sede. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos. Sacerdote. O subtópico de número 2 vai falar algo que ainda há pouco nós fizemos uma citação. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último triunfou no deserto e no Calvário. As referências estão aí na nossa lição. Gênesis capítulo 3, versículos 6, 23 e 24. Mateus capítulo 1 e o capítulo 28, o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Neste tópico da lição, neste subtópico aqui, mais uma vez queremos salientar a respeito de Jesus e a respeito de Adão. Como falamos ainda há pouco, Adão nasceu no paraíso. Perfeito? Desculpe, nasceu não, foi criado. Não é verdade? Ele já foi criado na sua forma adulta, desenvolvido, e também foi lhe dado a sua esposa. Mas quando colocado lá no jardim para cuidar, para lavrar, para desfrutar de tudo aquilo que Deus havia lhe dado, e o mais importante que havia naquele jardim não era Adão, não era Eva, não eram os animais, não eram as árvores, não eram os frutos. O mais importante daquele jardim era que todos os dias, pela viração do dia, o Senhor visitava Adão. O que tinha mais importante naquele jardim era a comunhão com o Pai, era a comunhão com o Senhor, com o Criador de todas as coisas. E neste ponto nós gostaríamos de dizer a você que nos ouve, a você que nos assiste neste olha, no paraíso. Você pode ter as melhores coisas desta vida, mas nada vai suprir na sua vida a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito de Deus na sua vida. E era exatamente isto que Adão tinha, e foi exatamente isto que Adão perdeu quando ele pecou contra Deus. No paraíso, na perfeição do mundo, Adão ainda foi desobediente a Deus. E Jesus não estava num jardim, não estava num paraíso. Jesus não estava num lugar totalmente agradável. Jesus não estava num lugar próprio para se habitar. Adão sim, Adão estava num jardim, era um paraíso, um lugar de delícias. E mesmo como falamos, fracassou. Já Jesus não. Jesus estava num ambiente hostil, Jesus estava no deserto. E lá no deserto, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas do deserto, o frio da noite, o calor do dia, a escassez de alimentos, mesmo porque ele não foi para o deserto em busca de alimentos, ele foi para o deserto para jejuar, para se aproximar ainda mais do Pai, porque ali iniciava o seu ministério. A respeito de todas estas coisas, diz a palavra do Senhor que ele foi tentado, assim como
Adão também foi tentado, Jesus também foi tentado. E Jesus foi tentado naquilo que trazia benefício ao seu próprio corpo, ao seu próprio organismo. Adão foi-lhe oferecido, como também a Eva, um fruto. E lá eles tinham muitos frutos que eles poderiam comer. Ou melhor, todos os outros frutos daquele jardim eles poderiam comer. Aquele jardim, como já disse, era um paraíso. Não faltava nada a eles. E eles, podendo comer de todos os outros frutos, desobedeceram por causa de um fruto que Deus havia proibido. Jesus no deserto, já terminando o seu jejum, o inimigo chega para ele e diz: olha, transforme essas coisas. Era a necessidade de Jesus, mas Jesus tinha algo muito mais importante. Ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento da carne é necessário, mas muito mais importante, fazer a vontade do Pai. E ele venceu. Num ambiente hostil, um ambiente terrível, e quando aquilo atenderia à sua necessidade. Jesus fez isso por mim, Jesus fez isso por você. Porque Ele me ama, porque Ele te ama. Ele venceu todas as coisas para nos trazer a salvação. Adão não conseguiu ser vencedor no jardim, mas Jesus, ele foi vencedor. Ou melhor, ele é vencedor. Usando aqui o verbo no passado só para dizermos que ele venceu lá no deserto. E como se não bastasse o deserto, ele também foi vencedor na cruz. E diz a palavra do Senhor: em Jesus também nós somos mais do que vencedores. Quero te dizer nesta manhã que eu e você nascemos e herdamos a natureza pecaminosa dos nossos pais, Adão e Eva. Mas Jesus Cristo, o homem perfeito, Jesus Cristo, que também é Deus perfeito, nele habita, nele essas duas naturezas. Ele veio para trazer salvação a todos nós. Eu e você podemos vencer também o pecado. Eu e você também podemos vencer o inimigo das nossas almas. Porque Jesus, o homem perfeito, venceu. E nele nós somos mais do que vencedores. Às vezes queremos aplicar este texto só para dizermos que vamos vencer as aflições, os problemas da vida. Sim, nele também nós vencemos as aflições, os problemas, as adversidades da vida. Mas não se esqueça, nele, em Jesus, nós vencemos o pecado. Nele, em Jesus, nós vencemos o inimigo das nossas almas. Nele, em Jesus, nós vencemos o nosso próprio eu, a nossa própria alma, a natureza humana que é em nós, decaída por causa do pecado de Adão e Eva e, consequentemente, por causa dos nossos pecados. Mas eu quero te dizer nesta manhã, você que existe, olha, em Jesus Cristo, você pode vencer. Você pode ter nascido numa natureza pecaminosa, é verdade, assim como eu, assim como todos os homens que habitam a terra hoje. Podemos ter nascido nessa natureza, mas eu e você, através de Jesus Cristo, nós podemos ter uma nova natureza, a natureza espiritual, a natureza que é implantada em nós pelo Espírito de Deus, que Jesus prometeu enviar outro igual a Ele, que é o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador, aquele que nos ajuda a vencermos todas as coisas desta vida, tanto as espirituais quanto as materiais. Continuando a nossa leitura, assim diz: quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo,
concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Capítulo de número 12, versículo de número 2. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Nós vamos ler apenas a última parte do tópico de número 3, que diz assim: tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21 ao versículo de número 24. Gostaria que você nos acompanhasse nessa leitura. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, o versículo 21 ao versículo de número 24, que diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou-se engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Queridos, que possamos nós seguirmos as pisadas do Senhor Jesus. Ele, sofrendo, ele não causou sofrimento a ninguém. Ele padecendo, suou e nem desejou que alguém também viesse a padecer. Antes, ele padeceu em nosso lugar. Antes, ele sofreu em nosso lugar. E que esta palavra do Senhor, que diz que pelas suas feridas nós somos sarados, que nós possamos compreender que eu e você, nós temos o remédio para o pecado que tão de perto nos rodeia, para o pecado que todo dia nós temos o remédio, nós temos a vacina, o antídoto contra o pecado, que é o Senhor Jesus. Ele tanto nos perdoa, quanto nos purifica, quanto nos dá graça para também vencermos o pecado. Que eu e você possamos nos revestir do novo homem, como disse o apóstolo Paulo, quando ele, na sua carta, ele diz assim: olha, despi do velho homem para que possa se vestir, se revestir do novo homem. E segundo Cristo, tem uma maneira de viver diferente, tem um sentimento no coração diferente. Hoje nós vivemos num tempo muito difícil, em que os homens são maus, são perversos e, como se não bastasse assim proceder e assim ser, ainda gostam, sentem prazer na maldade. Isso não provém de Cristo. Na verdade, Jesus veio para nos mostrar que devemos ser totalmente diferentes. Ele é o nosso exemplo em amor. Ele é o nosso exemplo em sofrimento. O nosso exemplo quando padeceu por nós, mesmo não sendo nós merecedores. Mesmo quando éramos ainda inimigos dele, estávamos separados dele. E diz a palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Romanos: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Saiba que nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus em lados opostos, mas por Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem e homem perfeito, é por Ele que nós somos justificados, é por Ele que agora nós deixamos a condição de inimigos de Deus para nos tornarmos amigos de Deus. Foi Jesus Cristo quem operou
opera isso por nós até os nossos dias. Portanto, assim como Ele é perfeito em todas as coisas, e como o homem também foi perfeito em todas as coisas, Ele nos deixou este modelo, Ele nos deixou este exemplo. Que cada um de nós não venhamos olhar para a falha do homem, mas que possamos olhar para a perfeição do homem, que é o Senhor Jesus. Infelizmente, nós temos a tendência a olharmos a falha do primeiro Adão, mas nos esquecemos de olhar para a perfeição do segundo Adão. O nosso modelo não são as falhas, não é o cair do primeiro Adão, mas o nosso modelo, a quem devemos seguir, é a perfeição do segundo Adão, que é o Senhor Jesus, o homem perfeito. Que cada um de nós possamos entender uma coisa: não podemos nos acomodar nos nossos erros, nos nossos pecados, nas nossas transgressões, nas nossas iniquidades, nos nossos sentimentos, que quantas das vezes não são bons, porque dizemos: eu sou homem, eu sou falho, eu sou pecador. A própria Bíblia diz que nós somos pó, nós somos cinza. Isso é verdade, somos pó, somos cinza, somos falhos, somos pecadores, mas não podemos nós nos acomodarmos a essa situação. Lembre-se, Jesus padeceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus está sentado à destra do Pai, e Ele tem uma promessa, que Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar o seu povo. Lá no Evangelho de João, Ele diz: olha, não estejam perturbados, não vos perturbeis nesses dias que estão vivendo. Mas lembre-se de uma coisa: eu vou para o Pai, e um dia eu vou voltar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mas para chegarmos lá, nós precisamos reconhecer que Jesus é Senhor e que Jesus é Salvador. Nós precisamos crer que Ele é verdadeiramente Deus, que Ele é verdadeiramente homem. Nós precisamos tê-lo não só como Salvador, mas como Senhor. Às vezes nós queremos receber o Salvador. É uma alegria ter Jesus como Salvador. Mas como alguém já disse, e é verdade, Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. E o que é ter Jesus como Senhor? É fazer a vontade dEle. É abrir mão das nossas vontades para fazermos a vontade dEle. Que eu e você, como já disse e torno a repetir, não venhamos olhar para o primeiro Adão, mas venhamos olhar para o segundo Adão. Que não venhamos olhar para o Adão que caiu, mas venhamos olhar para o Adão que é vencedor, que é Jesus Cristo. Ele veio para nos livrar do poder do pecado. Ele veio para nos tirar das garras do pecado. Falamos da graça de Deus, e esta é a graça de Deus. A lei apontava o pecado, e ela dizia: olha, você é pecador e você está condenado. A graça de Deus é da mesma forma, só que trazendo a remissão para nós. A graça de Deus diz para nós: olha, você é pecador, pelo seu pecado você está condenado, mas Jesus Cristo veio para te trazer salvação, e Ele veio trazer a salvação, o perdão dos nossos pecados, e mais ainda, Ele veio nos dar a condição de nós vencermos o pecado. A lei apontava o pecado e a condenação do pecado. A graça nos mostra o nosso pecado, mostra que Jesus nos redimiu ali na cruz do Calvário, e também nos diz: olha, eu te dou graça, eu te dou força, eu te concedo poder para vencer o pecado. Quando Jesus venceu todas as coisas, Ele venceu por Ele mesmo, porque Ele tem poder para isso. Eu e você jamais venceremos o pecado. Eu e você jamais amaremos o nosso inimigo. Eu e você jamais bendiremos aqueles que nos maldizem. Eu e você jamais iremos desejar o bem
aquele que nos deseja o mal, se não for por Jesus Cristo. Só o Senhor é quem nos dá a condição de vencermos o pecado. É a condição de vencermos o mal com o bem. Porque o mal, se você for vencer com o mal, vai gerar ainda outro mal. Mas o mal, se você for lutar contra ele com o bem, com toda certeza você vai vencer o mal e o bem. E o mal será aniquilado, porque o bem prevalecerá. E este bem só é possível praticar, só é possível agirmos desta maneira através de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, abençoando a esta igreja, abençoando a todos que estão assistindo neste momento esta explanação, pequena explanação aqui da Palavra de Deus com o tema da nossa lição da Escola Bíblica. Que o Senhor Jesus continue nos ajudando. E você que nos assiste neste momento, você também pode ser um vencedor em Cristo Jesus. Você que pode ser que alguém não dê nada por você. Pode ser que alguém te despreze. Pode ser que você olha ao seu redor e diga: não há ninguém que me ama. Mas eu quero te dizer, Jesus, Ele te ama. E Ele te ama de maneira por você. Ele te ama de maneira tal que Ele deixou a sua glória, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante a nós, para vencer tudo aquilo que nós não conseguimos vencer, para dizer a nós: olha, eu venci, e vocês também podem vencer. Como diz o apóstolo Paulo, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Quero deixar aqui já o convite, que logo mais nós estaremos também aqui gravando um culto na sede da nossa igreja. Iremos depois transmiti-lo pelo Facebook, também pelo YouTube. Hoje nós não conseguimos ainda colocar o vídeo no YouTube, tivemos os problemas técnicos, mas acreditamos que até logo mais, aqui junto com o irmão Neemias, né, que está aqui conosco nesta manhã, ajudando, sendo colaborador para nós estarmos levando até você a lição da Escola Bíblica, mas também estaremos aqui mais à tarde, fazendo a gravação do culto, talvez transmitindo ele ao vivo, aquilo que for possível fazermos, estaremos transmitindo. Você possa estar aí ligado, ouvindo a palavra do Senhor. Nós estamos impedidos, né, a esta pandemia que assola o mundo, de estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, todos nós juntos, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você, você pode estar na sua casa, e na sua casa você pode orar, você pode meditar na palavra do Senhor, e eu tenho certeza que você vai sentir a presença do Senhor aí na sua casa. Lembre-se que Jesus, Ele é onipresente, Ele está aqui, Ele está aí, aonde tiver um povo reunido, ou alguém orando, clamando, buscando a sua face, adorando o seu nome, querendo aprender da sua palavra, o Espírito Santo do Senhor se faz presente. E você pode até não ir ao templo, mas lembre-se, você é a igreja do Senhor Jesus. Lembre-se que você é templo do Espírito Santo de Deus. Você pode não ir ao templo, mas aquele que é o objeto da adoração, ele habita em você, é o Espírito Santo de Deus. Que Deus assim continue vos abençoando a sua vida, a sua família. O desejo do nosso coração e a nossa oração é para que o Senhor te livre de todo mal, de toda enfermidade, que esta praga que tem assolado o mundo, esta enfermidade que tem assolado o mundo, não venha chegar à tua família, à tua casa. Que você possa entender uma coisa: olha, você pode fazer tudo aquilo que os profissionais da saúde têm orientado, não só pode, como deve de fazer.
mas saiba, o único que pode nos livrar de todo mal é o Senhor Jesus. Confia nele, observe as determinações do Ministério da Saúde, dos profissionais da saúde, observe tudo isso, mas não confie somente nisso. Peça ao Senhor: Senhor, que o Senhor venha me guardar. Como diz o salmista, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Ele não mandou tirar a sentinela, mas ele falou assim: olha, quem dá a proteção sou eu. Ele disse na sua palavra: olha, se o Senhor ficar em vão, edificam os trabalhadores. Ele não mandou cessar o trabalho, mas ele disse: quem abençoa e faz prosperar o trabalho sou eu. Então, que você possa observar, obedecer todas as determinações, mas que a tua confiança esteja no Senhor. O Jesus que nós falamos nesta manhã, ele é o homem perfeito, mas ele é Deus. E como nós falamos que ele é perfeito, porque Deus é perfeito em todas as coisas que ele faz. Vamos orar neste momento, agradecendo o Senhor por estes pequenos momentos em que aqui passamos, esses poucos minutos que aqui passamos, meditando na palavra do Senhor, mas que tenho certeza que está servindo nesta manhã para a nossa edificação diante de Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que mais uma vez nesta manhã nós nos achegamos à Tua presença, agradecendo a Ti por este privilégio de nestes poucos minutos estarmos aqui meditando na Tua palavra, juntamente com os nossos irmãos que estão agora assistindo, acompanhando esta live, aqueles que porventura após estarão também assistindo este vídeo. Senhor, estamos juntos, cada um de nós em um determinado lugar, na casa, nós estamos aqui no templo, mas juntos num só propósito, o propósito de adorarmos o Teu nome, o propósito de glorificarmos o Teu nome e aprendermos da Tua palavra. Senhor, nós Te agradecemos por isso e Te pedimos que esta palavra possa ficar gravada no nosso coração. Senhor, também nesta manhã nós queremos Te pedir a Tua bênção em favor de cada um dos Teus filhos e filhas que neste momento se encontra aqui juntamente conosco. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a provisão do Senhor esteja sobre cada um desses lares. Senhor, Te pedimos, venha livrar, ó Pai, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, a Tua igreja, Senhor, na face da terra. Venha livrar deste mal. Senhor amado, nós oramos nesta manhã por todo o nosso país, por aqueles que foram infectados por este vírus. Senhor, que Tu possas repreender o mal, repreender a ação deste vírus no organismo de cada um deles. Senhor amado, oramos por aqueles que perderam seus entes queridos por causa deste vírus. Senhor, venha trazer consolo, o conforto do Teu Espírito Santo sobre estas vidas. Oramos a Ti pelo nosso país, mas também oramos, ó Pai, por todos os países, mais de 120 países, onde já se encontraram pessoas infectadas por este vírus. Te apresentamos, Senhor, o povo italiano. Venha abençoar a Itália. Ó Deus, um país que tem, de uma maneira assombrosa, sido afetada por este vírus. Senhor, um país que tem chorado os seus mortos à distância, porque não podem velar, nem mesmo sepultar os seus mortos. Não podem, como família, estarem se aglomerando, se reunindo em algum lugar para um confortar o outro, para receber um abraço, um carinho, um afago de um ente querido. Mas nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer consolo a cada uma destas vidas, que o Teu cuidado abençoa a Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja neste momento não venha enfraquecer, mas venha se fortalecer na Tua presença. Que nós, como Tua igreja, venhamos neste momento entendermos que é necessário nós nos aproximarmos ainda mais de Ti. Senhor, que possamos entender que este momento é um momento para nós buscarmos ainda mais a Tua face. Porque diz a Tua palavra que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos,
o Senhor. Que este seja um momento de nós, como tua igreja, nos humilharmos na tua presença, reconhecermos quem de fato nós somos, reconhecermos que nós somos pequenos, que nós não somos nada, que nós somos dependentes de ti, que nós possamos reconhecer os nossos pecados, os nossos erros e nos arrependermos deles, não só pensarmos, mas que haja um arrependimento verdadeiro, que haja mudança, conversão nos nossos corações. Senhor, que a partir deste momento, Senhor, quando a tua igreja agora se coloca a buscar a ti, Senhor, que tu possa derramar um avivamento sobre a tua igreja, um avivamento sobre o teu povo. Senhor, continua nos abençoando neste dia, continua dando-nos vitória neste dia, que a tua graça, Senhor, permaneça sobre as nossas vidas. Senhor, que as tuas misericórdias, que nesta manhã já foram renovadas para conosco, porque diz a tua palavra que a tua misericórdia se renova a cada manhã, e nós te louvamos por isto. Senhor, que possamos nós neste dia permanecermos na tua presença, que o teu Espírito Santo possa trazer conforto e consolo a cada coração. Senhor, aquele que se encontra desesperado por causa desta situação, Senhor, que possa encontrar na pessoa do teu Espírito Santo o conforto, a esperança, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos que tu possas cuidar de cada um que clamar, que suplicar por tua misericórdia, aquele que talvez até nem mesmo te conheça, Senhor, de uma maneira mais próxima, que esteja talvez como Jó, quando disse: antes eu te conhecia e ouvi falar, agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Agora é como se eu andasse contigo, como se o Senhor estivesse lado a lado, ombreando comigo. Senhor amado, ainda que alguém te conheça somente de ouvir falar, mas quando ele clamar por tua misericórdia em meio a esta adversidade, Senhor, que tu possa se revelar a ele de uma maneira tão gloriosa e tão maravilhosa, que ele possa te conhecer de maneira tal que venha andar contigo, que ele não venha encontrar somente o alívio para este sofrimento, mas que venha encontrar em ti o perdão para os pecados, que ele venha encontrar em ti a reconciliação com o Pai, que ele venha encontrar em ti a esperança de uma vida, não apenas uma vida aqui neste mundo, mas a vida eterna contigo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos assim, agradecidos. Amém e amém, Senhor. Queremos agradecer esta live, que Deus possa abençoar a sua vida e deixar aqui o convite para logo mais, ou aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, de uma ou outra maneira nós comunicaremos aqui através da página do Facebook. Compartilhe com os parentes. A partir das 19 horas, talvez nós estaremos colocando aqui o vídeo, e também você compartilhar com o seu irmão, com o seu tio, com o seu primo, né? Com seus amigos, para que outras pessoas também venham ouvir a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor possa chegar aos lares neste momento. Lembre-se, neste momento nós precisamos de muitas coisas, talvez o remédio, o alimento, álcool gel, máscaras, tudo isso nós vamos precisar, mas sabe de uma coisa, neste momento o que é mais importante para nós é o Senhor, é a nossa confiança, a nossa esperança nele e a presença dele em nós. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus possa ser sobre a sua vida e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.